Olá, queridos alunos. Vamos então dar sequência ao conteúdo do impressionismo. Agora eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre a característica, sobre esse rompimento, as tendências e principalmente a questão de artistas que impulsionaram o movimento, mesmo sem nenhuma intenção, mas de certa maneira com a apresentação de obras que poderiam dar o ar de tendência, mas ao mesmo tempo, sem nenhuma intenção, de certa maneira, impulsionou a esse grupo a ter um pouquinho mais de força e continuar nessa proposta de rompimento com as tendências artísticas vigentes ali no século XVIII e principalmente relacionadas ao academicismo. Então, apresento para vocês uma das obras que mais se falava na época que poderia ter impulsionado ali os impressionistas, foi a obra de Pissarro, um artista que tinha uma iconografia diferenciada, não correspondendo exatamente ao academicismo. Conseguimos identificar aqui na obra como se tivesse um nevoeiro mesmo sobre toda a cidade. Não conseguimos identificar exatamente a expressão dessas pessoas. É uma obra que tem até uma vista panorâmica, o que, turma, para o contexto geral, para a temática geral de arte vigente até então, não era considerado arte. O academicismo ele não aceitava uma obra que não tivesse um foco principal, que aparecesse todos os detalhes, a expressividade, a questão da estatura, da perspectiva, enfim. Então, uma das obras, e principalmente um dos artistas, que de certa maneira, sem nenhuma intenção, igual eu falei para vocês, eles não tinham a intenção de impulsionar, mas eles já tinham esse individualismo que o século XVIII deu, né, que a Revolução Francesa permitiu para os artistas, de não mais ter a necessidade de seguir as tradições ali da arte academicista, do neoclássico, enfim, do que as pessoas entendiam. Dentro desse momento, o que mais se pensava era nas teorias. Então, turma, um artista, olha só, ele traz para nós até uma confusão se ele é impressionista ou se ele fez parte do realismo. Um dos movimentos que impulsionou muito o impressionismo foi o realismo, onde os artistas quiseram não exatamente ter a entrega de pintar a iluminação do sol sobre os objetos, a pintura ao ar livre, mas eles queriam o quê? Uma temática diferente. E qual era essa temática? Não pintar mais a burguesia, pintar ali essa sociedade que tanto exigia a parte glamurosa, mas sim o cotidiano. Millet tinha uma parte assim muito humilde na parte assim de passar o que ele queria. Totalmente academicista, ele estudou muito nas academias de belas artes, mas ao mesmo tempo muito humilde ao retratar ali a sua iconografia. Então, As Respingadeiras, de 1857, é uma obra que também influencia muito. E outra coisa, essa busca pelos elementos fundamentais de cada arte levou os pintores impressionistas a pesquisar, principalmente as produções ali do momento. Então, não que no primeiro momento Claude Monet, olha, eu penso muito igual a Millet e eu quero pintar ao ar livre. Ao mesmo tempo que nós conseguimos observar que essa pintura é ao ar livre, mas ao mesmo tempo, olha, o contorno é perfeito, a divisão, primeiro plano, segundo plano, plano intermediário, tem expressividade, olha só, o drapeado na roupa, então ela é totalmente academicista. O que muda nessa obra é um pouquinho de liberdade, onde o artista colocou uma cena comum, não enaltecendo ninguém da sociedade, não enaltecendo a uma figura específica, e sim somente a sua iconografia. Como é um artista que já conseguiu fazer uma crítica, então totalmente o oposto
ali de Millet, que queria colocar um romantismo ali na obra. Ele quis exatamente só mostrar o cotidiano de pessoas assim relacionadas, os mecenas, né, relacionados ali à questão de como que é a vida, até a vida formal. Olha só, ele passa, ele mostra para nós o artista indo para uma expedição. Aqui ele está com um cavalete, olha só, aqui nas costas, desmontado, tem ali a questão do andar, né, de algo para sustentar, como se fosse muito longo o caminho que ele vai percorrer em busca de uma paisagem também. Então ele faz muitas críticas. Então essa, turma, é a base para esse impressionismo. Então chegamos então no momento em que vamos estudar exatamente o que fez com que, aliás, estudamos até agora o que fez com que esses artistas pensassem totalmente diferente. Então, as principais características da pintura, ela deveria registrar as tonalidades do objeto que adquirem e refletem a luz solar em determinado momento. Olha só, isso é característica do impressionismo, mas no realismo os artistas já estavam fazendo. Só a turma que eles pensaram exatamente em uma negação dentro do academicismo, ali no final do século XVIII, início do século XIX, as pessoas estavam pintando nesse formato. Então, olha, conhecemos o artista, deixa eu voltar, o artista que pintou ao ar livre, mas ainda com uma pintura muito perfeita, exigindo muito ainda do academicismo. Tivemos o artista que pintou exatamente esse reflexo da luz solar sob um determinado momento, mas que ainda corresponde totalmente ao academicismo. Também tivemos um artista que fazia perfeitamente essa paisagem, mas era muito nítido a questão do contorno. Então, turma, eles perceberam que por mais que essa mudança ela era pertinente para as pessoas nesse momento, mas ainda não era nítido essa liberdade. Então, com isso, Ingres é um artista que traz para nós até uma confusão nesse momento, se essa obra, olha só, essa obra ela parece muito mais como uma obra barroca ou uma obra que fez parte ali do finalzinho do século XVIII para o século XIX. Então, a sombra, ela deveria, até eles tinham uma preocupação muito grande, as sombras coloridas, elas deveriam, de certa maneira, passar assim, imperceptível na visão do espectador. Então, tudo isso, turma, foi a base. O colorismo, Delacroix ele tinha uma entrega muito grande para as batalhas. Ele queria copiar muito a questão ali de outros artistas que fizeram parte, principalmente do barroco, nessa questão ali da expressividade. Então, o contraste da luz e sombras deveria ser obtidas exatamente com as cores complementares. Essa é a base, então, que os impressionistas precisavam para fazer exatamente o seu rompimento. Então, primeiro momento, o que é característica do impressionismo? Romper completamente com o passado, fazer a pesquisa óptica, eles queriam muito, ao mesmo tempo, brincar com essas pinceladas soltas, mas ter uma visão exatamente da perspectiva. Olha só, nessa obra de Renoir nós encontramos exatamente até aqui, ó, a questão do fundo da obra, eu consigo identificar a perspectiva, o plano de fuga, ser contra a cultura tradicional, pertencer a um grupo individualizado. E outra coisa, falar de arte, sociedade, não concordar com as mesmas coisas, porém discordar ao mesmo tempo. Então eles queriam ao mesmo tempo criar sua própria arte, mas de certa maneira ser totalmente o oposto das pessoas que estavam, enfim, inseridas nessa sociedade, principalmente nesse novo momento da arte. Então, pintar para o exterior, que com a evolução da indústria, eles proporcionaram a tela com maior formato, então eles queriam, de certa maneira, fazer as pinturas de uma forma um pouco mais clara, e vem para nós o artista que consegue tranquilamente fazer essa junção. A partir do momento, então, que Claude Monet pinta somente a estação, sem nenhuma pessoa, sem nada glamuroso, sem nenhum cotidiano, mas o que encantava para ele? A estação. Pinceladas soltas, pintura sem contorno, tem a parte da iluminação do sol, pintura ao ar livre, então ele já começa a dar um ar de uma pintura impressionista. A primeira obra impressionista foi o Nascer do Sol, de Claude Monet, mas, igual eu coloquei para vocês, nós vamos ter um desdobramento. Claude Monet,
ele era apaixonado por jardins. Ele até cria os seus próprios jardins. Então, ele consegue fazer não somente a entrega, a pesquisa e ser o precursor do impressionismo e contagiar outros impressionistas. Turma, ele não tinha preocupação nenhuma com essa questão ali das críticas. Ele só queria mostrar para a sociedade essa nova arte, principalmente a liberdade para esses artistas. Renoir, então, ele foi o impressionista mais aceito pela sociedade, reconhecido pela crítica. Ainda em vida, seus quadros eles foram, assim, muito exposto, muito vendido. Por quê? Ele já era o artista popular. Então, ele era aceito nos chás das tardes parisiense, nos bailes. Ele sempre colocava, assim, a sensualidade. Muitas mulheres, elas até iam até onde Renoir estava só para ser autorretratada. Era como se fosse atrás do paparazzo. Ele era, exemplo, um paparazzo da época, porque ele queria capturar como que era a vida, de certa maneira, assim, na parte da diversão, um cotidiano diferente. Mas olha só, porque ela é impressionista, pintura ao ar livre, pinceladas soltas, não tem contorno, ele não preparou essa obra antes de pintar, então corresponde. E ele tinha uma defesa muito grande sobre o movimento. Degas, um artista que já, ao contrário de Claude Monet, de Edouard Manet e Renoir, ele já era apaixonado pela questão ali do teatro, as baladas, os bailados, a questão das apresentações teatrais. Então, ele tinha muito essa junção. Além disso, turma, ele foi um artista que pintou muito pouco ao ar livre, mas ele consegue tranquilamente passar todas essas características do impressionismo. Pintura com pinceladas soltas, não tem contorno, ele era autodidata, por isso que ele conseguia colocar exatamente no primeiro plano as bailarinas, a perspectiva. Então, é uma obra, Degas, ele confunde muito a questão visual, porque ele não conseguiu deixar essas pinturas com as pinceladas soltas a ponto das pessoas conseguirem identificar. Então, turma, Manet, ele já com uma postura um pouco mais firme, ele consegue retratar e passar todos esses conhecimentos e principalmente fazer com que esse movimento artístico ganhasse um pouquinho mais de força. Então, apresentei a vocês algumas obras impressionistas desses artistas que, de certa maneira, contribuiu muito para o momento que a arte estava vivendo e principalmente para as tendências artísticas do século XX. Vou fazer com vocês algumas questões, apresentar para vocês até a maneira com que é colocado o impressionismo, com algumas pegadinhas na nossa live, e também dar continuidade ao impressionismo no Brasil na nossa próxima aula. Turma, um grande beijo. Gostaria de deixar aqui até a minha contribuição para vocês com essa aula e também gostaria muito da sugestão de vocês, igual eu falei no nosso primeiro momento, para os conteúdos que vocês têm dúvida ali para os vestibulares ou até mesmo ali para a dúvida no livro de algum conteúdo que vocês estudaram e ficou alguma coisa ali pendente na questão ali de alguma informação, tá? Turma, até a nossa aula, gostaria muito de encontrar todos na nossa live, tá? Quero muito ver vocês e matar um pouquinho da saudade. Até mais.